Asta finalmente começou a enfrentar os seus demônios, literalmente, né? Essa luta vai mostrar um pouco pra gente o que a gente vai ver do personagem daqui pra frente e também um pouco do seu passado. E aí pessoal, a bordo do Central Nerd, aqui quem fala é o Polar Wolf, e hoje é a análise do episódio 168 e 169 de Black Clover. E já começa com o Asta acordando, né, depois de se recuperar dos ferimentos da luta contra o Dante. E ele já puxa do grimório dele a espada que o Yami deu para ele, né? A espada do próprio Yami, em que o Asta meio que pegou para ele. Aterrorizado, né, depois de ele se lembrar do que aconteceu, que Yami foi levado, né, pelo Zeno no final do episódio. Ele sai correndo, né, do quarto dele e, mesmo ferido, tenta ir pro reino de Speed. Mas ele é impedido pelo vice-capitão dos Touros Negros, que finalmente deu a cara, né? Finalmente não, ninguém sabia que ele existia, não existia nem menção do personagem, ele brotou do nada. Foi muito esquisito isso, eu pelo menos achei. E ele mostra que já tem, né, também demônios ao lado dele, ele é um possuído também como Asta. E ele pega pro garoto, né, dá toda uma lição de moral, fala que gostou dele. Ele dá uma explicação bem fútil, né, do porquê que ele não apareceu até agora, porquê que ele não fez uma visita, né, pra eles. Porque ele simplesmente odeia o Yami. É um motivo bem banal assim, tá ligado? O vice-capitão odeia o Yami, por que ele é vice-capitão então? É bem sem sentido isso, eu pelo menos achei, foi uma desculpa bem ridícula que o autor deu pra gente. Mas ele que já tem todo o controle, né, dos demônios dele, mostra ele conversando com o demônio dele e tudo. Ele fala pro Asta que existe uma maneira de ele dominar todo o poder dele, né, todo o poder demoníaco dele. E o Asta é óbvio que aceita, né, e então a gente já parte para uma reunião onde tá todos os capitões do reino de Clover, e também tá o Rei Mago, e o Yuno também tá nessa reunião, né? O Rei Mago tá naquela forma pré-adolescente dele, que é ridícula, e do nada ele, o capitão, né, acho que é o Not, sei lá, o nome dele é muito esquisito, eu não sei pronunciar, mas vou chamar de vice-capitão, foda-se. Ele chama, não chama não, né? Ele surge das sombras, né, do nada, junto com o Asta, tanto que todo mundo é muito engraçado, porque todo mundo vai pra atacar ele, né, perguntando quem é você, ele tipo, num piscar de olhos, ele invoca vários demônios assim, atrás deles, assim, tipo, mostrando que o cara é foda, o bicho não tá ali pra brincadeira não. Ele serve para explicar pra gente e pros personagens o que tá acontecendo, porque até então tava todo mundo perdido na reunião, ninguém tinha informação de nada. E ele, do nada, né, é mencionado também que ele era um espião, né, ele fala que ele tava ali no reino de Speed espionando eles, e ele conta todo o plano deles, né, que a Tríade das Trevas quer fazer. Eles querem pegar já pegaram o Yami e o William, né, para combinar as magias dele e abrir o portão do submundo. Assim, vários demônios vão entrar. Os primeiros demônios que saírem, né, do submundo são demônios do nível da Tríade, são demônios de nível superior. Cada vez que os demônios vão saindo, mais poderosos eles são. E o último demônio, que acho que é Lucifer o nome dele, ele é o demônio mais poderoso e é ele que vai destruir todo o mundo. Então a parada é tipo bem global. Ele também fala que o William e o Yami ainda estão vivos e que ele só tem alguns dias, acho que 2, 3 dias, para tentar, né, reaver eles. E é claro, né, tentar impedir que o mundo se destrua. No meio dessa confusão, o vice-capitão também ele questiona o Uno se ele era um espião, né, da Tríade Negra, e o Uno revela para eles, né, que ele é um príncipe do reino de Speed, né? Todo mundo fica surpreso também, e também explica por que ele tem uma magia tão poderosa, né? Tipo, porra, a magia dele é muito, muito overpower, pra ele ser um simples plebeu. E o Uno mostra, né, toda a convicção dele, né, porque ele insiste que ele quer ir, né, eles querem formar um esquadrão, né, só de capitões para poder enfrentar eles, né, são os mais fortes,
E o Yuno insiste que quer ir e mostra toda a convicção dele. Eu achei muito da hora. Mostra que não só dele, mas do Alvorecer Dourado em si, né? Dizendo que, tipo, eles ainda estão ali, eles ainda são o esquadrão mais forte do reino de Clover. Achei muito da hora isso. No final do episódio a gente vê a Noelle sã e salva, né? Junto com os elfos. E já no começo do episódio 169, né, mostra que todos eles também são a salvo, né, o pessoal que estavam lutando no Reino de Heart, e mostra que os elfos, né, ajudaram eles, né, a se recuperar, e também eles começam a contar o que aconteceu, né, por que eles chegaram, por que eles foram até o Reino de Heart para ajudar eles, né, uma dríade, né, que acho que é uma entidade, tipo uma deusa ali deles, né, mandou uma mensagem dizendo para eles irem até o Reino de Heart salvar eles. Então eles vão até o Reino de Heart tentar ajudar todo mundo. Quando eles chegam lá, a explosão já tinha começado, já estava no fim, né, praticamente, e praticamente estava tudo perdido. O reino inteiro, né, ia ser destruído, mas cada um deles, né, conseguiu tancar a explosão e salvar o reino inteiro. Mas como eles estavam muito feridos, principalmente a Noelle, né, que tinha se ferrado um monte, né, na luta contra a Vanica, eles foram lá e deram um suporte para eles. Eu achei interessante isso, porque mostra realmente que o treinamento deles não foi para nada, que os 6 meses que eles estavam lá treinando, tipo, não foram gratuitamente. Mas mesmo assim não foi suficiente para vencer a Vanica. Então a Noelle pede para eles ficarem mais fortes, né? Eles têm 2 dias praticamente para ficarem fortes, muito mais fortes. E eles vão treinar com os elfos, né? Os elfos têm lá uma maneira de deixar todo mundo mais fodinha em curto espaço de tempo. Então, voltando pro reino de Clover, o vice-capitão dos Black Clover, né? O Nata, o nome dele é muito esquisito de falar, meu Deus. Ele vai, né, até aquele pessoal que tava dando suporte pro Aslan no começo da luta, né? A guria, a bruxa lá do gato, o Fidal, a guria lá que tem a habilidade lá de se transformar. Vai até esse pessoal e meio que dá um esporro neles, dizendo que odeia os Black Clover, né? Ele começa a citar todo mundo praticamente, né? Muito engraçado a maneira com que ele cita, né? Praticamente só falando mal, né? Só falando das coisas negativas, né? Falando da bruxa que ela era uma bêbada, falando do cara lá dos espelhos que ele era um mendigo não, ex-prisioneiro, ex-condenado. Cara, muito engraçado. Foi do Fidal, que ele é um mulherengo, isso é verdade. Muito engraçado essa parte, por mais que, né, tenha um tom sério, eu acho muito cômico a maneira com que ele se referiu a todo mundo. E ele fala pra eles que eles tinham 2 dias, né, só 2 dias, pra ficarem bem mais fortes se eles quisessem ainda salvar o Capitão Ian. Então ele pega o Asta, né, e eles vão para uma casa abandonada, uma casa de um antigo lorde. E nessa casa, né, eles vão até o porão, onde tem tipo várias caveiras assim, meio que um altar. E o Nat, né, ele invoca o demônio do Asta. Olha a loucura. A gente finalmente vê a aparência dele mesmo, né? Então é bem da hora essa parte, eu acho muito da hora. E o Astra e ele começam a se enfrentar, né? Porque o ritual é esse, é aprisionar o demônio. No anime não explicou muito bem, foi meio que jogado as coisas ali, eu acho, porque, né, falta mais um episódio para acabar. Então eles cortaram ali várias partes, várias explicações que tem no mangá, mas é basicamente isso, né? Eles vão até aquele altar pra aprisionar o demônio dele. Então o Asta tem que vencer ele numa luta pra assim ele poder aprisionar ele e usar todo o poder dele. Basicamente a mesma coisa que aconteceu em Naruto. Quem viu Naruto sabe o que eu tô falando. Quando o Naruto vai até aquele altar lá e meio que luta, meio que vai dentro dele mesmo e começa uma luta com a Kurama. E ele aprisionou a Kurama para daí ele poder usar o poder dele. É exatamente isso. Então, eu achei uma parte bem engraçada também, né? Que o Asta ele pega e agradece o demônio, né? O que faz sentido, né? Porque o demônio, sem o poder do demônio, o Asta não é nada. Convenhamos, tá ligado? Por mais que ele tenha uma força física e tal, e tenha, né, as espadas dele, que são apelonas, né?
Tipo, o poder do demônio é muito overpower, muito overpower. Tipo, magia nesse mundo que só tem magia é muito forte. E eles começam a lutar, o demônio até pega o braço, né? O braço que ele tinha tomado como dele, né? Quando o Asta e ele fizeram um pacto. E ele pega o braço do Asta, o Asta fica sem braço. E ele até mesmo, né? Quando o Asta vai invocar uma espada pra lutar, ele invoca a matadora de demônios e pega pra ele. E começa a jogar a matadora de demônios no Asta. É bem engraçado. E o Asta começa a lutar contra ele, né? No meio dessa luta, o Asta pega e fala pra ele que só porque ele era um demônio, ele não era automaticamente mal. E ele já se lembra, né, que quem é claramente, nem preciso dizer muito, né, nem precisa, porque, pô, é só olhar ela e o Asta que já vai ver que ela é a mãe do Asta, né, ele se lembra automaticamente dela e esse é o final do episódio, né, ele já dá meio que um gancho, né, pro próximo episódio que vai ser revelar ao passado do Asta, não, um pouco dele, né. Pra quem leu o mangá não se revelou tudo, só revelou uma parte do passado do Asta. E vai se focar principalmente na mãe dele. Tô bem empolgado pra semana que vem, não exatamente por esse episódio, eu já sei exatamente o que vai acontecer e eu não tô tão empolgado. Eu tô mais empolgado pelo anúncio, eu não sei o que vai acontecer nesse anúncio, né? Que eles falaram de Black Clover, não sei se eles vão fazer um filme, não sei se eles vão refazer as temporadas, que é o que eu quero muito, eles refaçam tudo e dão uma animação decente, boa, pra uma obra que realmente merece. E se você gostou desse vídeo, não quer perder nenhum conteúdo nerd, otaku, que eu vou estar postando todos os dias nesse canal, cara, se curte esse vídeo,